Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos hoje a olhar para o capítulo 10 do segundo livro de Samuel. E nós já vimos como Deus foi com Davi e como ele alcançou muitas vitórias. Hoje vamos continuar a acompanhar estes passos deste homem. Eu creio que aqui, nestes capítulos que nós vamos ver hoje, temos o início da queda de Davi. Infelizmente, Davi, apesar de ser um homem que procurava constantemente fazer a vontade de Deus, ele também era homem. E ao mesmo tempo, vamos ver como todos nós somos suscetíveis a pecar e a nos afastar de Deus. Mesmo aqueles que eram grandes homens de Deus. Eu creio que Deus deixa isto relatado na sua palavra, exatamente para nós termos a compreensão que todos nós somos falíveis. Todo o ser humano precisa, de uma forma ou de outra, de se encontrar com Deus, porque em algum momento da nossa vida temos fraquezas e pecamos e nos afastamos dos caminhos de Deus. Eu creio que essa é a razão pela qual Deus deixa escrito, deixa expresso nas páginas da Bíblia situações bastante tristes até, como estas que vamos ver acerca destes servos, que eram servos exemplares em muitas áreas da sua vida, mas que por um motivo ou por outro, por uma razão ou por outra, em determinados períodos da sua vida, se afastaram daquilo que era a vontade de Deus. Isto serve de lição para nós, serve, enfim, para nos alertar que se talvez hoje estamos num bom momento da nossa vida espiritual, vigiemos e oremos, como dizia Jesus, para não entrarmos em tentação. Então, a palavra de Deus nos exorta, a nós que estamos de pé, cuidado, não caiam. E este é o desafio de Deus para nós. E eu creio que quando olhamos para as páginas da Bíblia e vemos homens como Davi, que são chamados homens segundo o coração de Deus, um título de facto grandioso, mais do que qualquer outro título que se possa atribuir por um ser humano. Este título de facto era um título fantástico, um homem segundo o coração de Deus. De qualquer das formas, Davi era um homem. E ele peca e afasta-se dos caminhos de Deus. E eu creio que está relatado então neste capítulo que nós vamos tentar ver hoje, o início dessa queda. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus. Estamos no segundo livro de Samuel e estamos no capítulo 10 e vamos ver a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois morreu o rei Amonita e o seu filho Hanum ascendeu ao trono em seu lugar. Davi decidiu o seguinte: hei de usar de benevolência para com ele, visto que o seu pai, Naás, sempre foi leal para comigo. Por isso Davi enviou embaixadores que expressassem as suas condolências a Naum pelo falecimento do seu pai. Contudo, os conselheiros militares de Naum falaram desta forma ao rei Amonita: esta gente não veio honrar a memória do teu pai. Davi mandou-os para espiar a cidade antes de a atacar. Naum então reteve os homens de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes a roupa que traziam até à altura das ancas e mandou-os embora meio nus. Quando Davi teve conhecimento do que acontecera, disse-lhes que ficassem em Jericó até lhes crescer novamente a barba, pois que aqueles homens estavam incomodados com o aspecto que tinham. Nessa altura, o povo de Amon deu-se conta de que tinha suscitado seriamente a ira de Davi. Em consequência, alugaram 20.000 mercenários sírios da terra de Reob e de Zobá, outros 1.000 ao rei de Maaca e 10.000 da terra de Tob. Quando contaram isso a Davi, este mandou Joabe e todo o exército israelita para os atacar. Os amonitas defendiam as entradas das cidades, enquanto os sírios de Zobá, Reob, Tob e de Maaca lutavam no campo. Joabe, vendo que tinham uma luta em duas frentes, pôs-se de parte os melhores combatentes da sua tropa e, sob o seu próprio comando, levou-os confrontarem-se com os sírios na planície.
O resto do exército deixou-os às ordens do seu irmão Abisai, que deveria atacar a cidade. E diziam: se eu precisar da tua ajuda contra os sírios, vem ajudar-me, combinou então Joabe com ele. E se foram os amonitas mais fortes do que tu, sou eu quem virá em teu auxílio. E disse: coragem, devemos atuar com muita energia se querem salvar o vosso próprio povo e as nossas cidades do nosso Deus. Que se faça a vontade do Senhor. E então assim eles saíram para esta peleja. Vemos aqui que este episódio que começamos por ler é um pouco estranho. Começa em primeiro lugar com uma boa atitude da parte de Davi de enviar condolências àquele reino. Apesar deste reino estar já sob o domínio de Davi, de qualquer das formas, Davi considera que era importante ele fazer este ato. E realmente fez uma boa coisa. No entanto, estes militares, estes homens que iriam receber estas condolências, não eram realmente pessoas dignas da atitude que Davi teve. Estes homens aqui acharam que Davi estaria a agir de má fé. Este povo e este príncipe aqui do povo de Amon levaram isto como um desafio da parte de Davi. Não era esta a intenção de Davi, mas infelizmente vemos que há pessoas que muitas vezes suspeitam mal. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não suspeitar mal dos outros, sem que haja provas. E estes homens suspeitaram mal acerca de Davi, então tomaram logo a atitude de rapar a barba, rasgar as roupas destas pessoas. E isto era realmente um grande insulto para um judeu. Não havia provavelmente coisa mais insultuosa do que rapar a barba, ou metade da barba, e deixar a pessoa assim, nesse estado, meio rapado e com metade da barba crescida. Era um ato, de facto, de insulto, de humilhação. E Davi, diante dessa situação, ficou preocupado. Mas não só diante dessa situação, como se apercebeu que o povo de Amon estava agora a juntar um exército para atacar a Israel. E Davi, então, tem que tomar uma atitude. Mais uma vez, vemos que a maior parte das vezes, quando Davi age, é em consequência das ações dos outros. Ou seja, Davi, houve momentos em que de facto ele desenvolveu as batalhas, mas muitas vezes ele ficava a aguardar e os outros tomavam a iniciativa de o confrontarem, de o combaterem, e ele tinha de sair à peleja. E quando ele saía, normalmente ele ganhava essas batalhas, porque Deus era com ele. E aqui, mais uma vez, acontece esta situação. Este povo de Amon prepara-se, contrata mercenários para, enfim, se tornar ainda mais forte e desafia a nação de Israel para que haja uma peleja entre eles. Vejamos então o que diz ainda a palavra de Deus no verso 13. Seguidamente, quando Joabe e suas tropas atacaram, os sírios começaram a fugir. Por sua vez, os amonitas, ao verem isso, também se puseram a fugir para dentro da cidade. Joabe retirou-se para Jerusalém. Os sírios, então, viram que não eram suficientes para fazer frente ao exército de Israel e, por isso, ao reagruparem-se, engrossaram os seus efetivos com um contingente adicional, mobilizado por Adazel e do outro lado do rio do Eufrates. Estas tropas chegaram a Elã sob as ordens de Sabac, comandante das forças militares de Adazel. Tendo tido conhecimento disto, Davi decidiu chefiar pessoalmente o seu exército e foi para Elã, onde os sírios tinham atacado. Daí os sírios fugiram de novo dos israelitas, mas desta vez deixando mortos no campo de luta 700 condutores de carros de combate e ainda 40.000 cavaleiros, incluindo o general Zabac. Os aliados de Adazel, constatando que os sírios tinham sido derrotados, renderam-se a Davi e tornaram-se seus servos. A partir de então, os sírios tiveram medo de voltar a socorrer os amonitas. Vemos aqui mais uma vez que Davi é confrontado com esta realidade de ter de sair à peleja. Mas mais uma vez, Davi alcança a vitória. Esta vitória de Davi, então, o leva a ser considerado um dos homens mais poderosos daquela zona na sua época. Ele torna-se, de facto, um grande rei, pois os seus territórios agora se estendem até à zona do rio Eufrates. Não sei se está familiarizado com a geografia daquela região. Essencialmente hoje em dia tem-se falado muito da zona do Iraque, a zona de Israel, portanto aquela zona ali
É apresentado com frequência os mapas e o rio Eufrates, portanto, atinge exatamente aquela zona do Iraque. E então, o território de Israel se estendia desde cá de baixo, quase desde o rio Nilo, praticamente, até ao rio Eufrates. Davi dominava toda aquela região. Não era que ele tivesse ali militares em todo lugar, mas muitos daqueles povos pediam a Davi que fosse ele o seu soberano. E por isso pagavam um tributo para que Davi pudesse proteger aquelas nações. E é desta forma que Davi se torna um dos homens mais importantes da sua época, se torna um chefe militar essencial para o equilíbrio e para a defesa daquela região. E é neste contexto aqui em que Davi se torna um dos homens mais proeminentes da sua época que chegamos a um dos capítulos talvez mais tristes da história de Davi. Encontramos-nos no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. A Bíblia aqui não vai encobrir, como eu já disse, esta falha deste homem. Eu creio que a Bíblia e Deus não a encobre exatamente para mostrar que todo o homem, seja ele qual for, necessita de Deus para se manter puro, para se manter sem pecado, para se manter de uma forma equilibrada a viver a sua vida diária. E é por isso que nós, olhando para as páginas da Bíblia, chegamos à conclusão, como diz o texto da Palavra de Deus, que todos nós pecamos e por isso estamos separados da glória de Deus. Inclusive, um rei como Davi, que tinha experiências profundas com Deus, um relacionamento profundíssimo com Deus, faz uma oração tão bonita como aquela que nós encontramos no capítulo 7 deste mesmo livro de 2 Samuel, mas ao mesmo tempo agora vamos encontrar uma situação de grande mancha na sua vida, de grande queda na sua vida. Diz assim a palavra de Deus neste capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, à altura em que as guerras costumam recomeçar, Davi enviou Joabe e o seu exército israelita destruir os amonitas. Começaram pondo cerco à cidade de Rabá. Davi, contudo, ficou em Jerusalém. Uma noite levantou-se do leito onde repousava e foi para o terraço do seu palácio. Enquanto passeava, reparou numa mulher muito bonita que estava a tomar banho. Paramos aqui neste primeiro texto da Palavra de Deus. Alguns aspectos que são necessários considerar aqui. Primeiro é que Davi estava no lugar errado à hora errada. Ou seja, Davi deveria estar a comandar as suas tropas, pois o texto bíblico que diz que era a altura em que as guerras recomeçavam. Algumas outras versões usam a expressão que era a altura em que os reis saíam para a guerra. Ou seja, era um período em que Davi não deveria estar onde estava, não deveria estar no palácio. Davi deveria estar no campo com o seu exército defendendo a sua nação. Ele não estava a cumprir as suas obrigações como chefe da nação de Israel. E por essa razão a sua queda começa por aqui. Quando ele deixa de fazer aquilo que é a sua obrigação, ele começa a ter tempo demais para poder, enfim, estar relaxado, para poder, enfim, descomprimir, entre aspas, um pouco. E por isso ele vai passear para o terraço. Vai passear para este lugar onde mostra que ele estava desocupado. Em vez de estar com as suas tropas, Davi ficou em Jerusalém, na capital. Como sabemos, Davi era um homem de guerra, um homem de combate, um homem que estava sempre pronto para defender o seu exército e a sua nação. Mas aqui ele tomou uma decisão errada de ficar na cidade de Jerusalém. Ele procura o conforto do seu palácio em vez de se preocupar com a defesa dos direitos dos seus cidadãos, em vez de se preocupar com aquilo que era o cuidado pelos outros. E aqui começa algumas lições também para nós. Muitas vezes esta atitude que Davi teve aqui está no nosso coração. Preocupamos-nos mais com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com o nosso descanso, do que com os outros que estão carenciados, talvez, de uma palavra amiga, de segurança, de conforto da nossa parte, de uma atitude de firmeza da nossa parte para com eles, e de proteção, talvez, até de nós. E por essa razão começamos, talvez, a desleixar-nos naquilo que são as nossas obrigações. Eu creio que esse foi um dos passos que Davi deu.
Eu não creio que Davi chegasse ao ponto em que chegou, tendo cometido adultério com esta mulher que estava ali a tomar banho, tendo chegado ao ponto de mandar matar Urias, como nós iremos ver, sem que os passos prévios tivessem acontecido. Ou seja, é necessário nós prevenirmos, e hoje cada vez mais se fala em prevenção. Fala-se em prevenção de várias coisas. Prevenção das dependências, prevenção de vícios, prevenção de uma série de atitudes de risco, e nós temos de facto que aprender a prevenir os nossos comportamentos. Não se chega a ter atitudes de grande violência se nós estamos constantemente a prevenir e a fazer, de alguma forma, algum policiamento às nossas atitudes. Davi aqui, digamos assim, relaxou demais. Davi deixou de cumprir aquilo que eram os seus deveres. Davi deixou de estar preocupado com aquilo que eram os outros, como estadista, e por essa razão ele começou a ter tempo demais para, enfim, não fazer nada, ou melhor, para começar a fazer coisas que não devia. E por isso mesmo ele usou do seu conforto, do seu bem-estar. Não é que o bem-estar e o conforto sejam errados em si mesmo, mas quando eles tomam o lugar das nossas responsabilidades, quando eles passam a ser o centro da nossa atenção, então começamos a dar passos no sentido de nos deixarmos de preocupar com os outros e de termos demasiado tempo para fazer coisas que não devíamos. E é exatamente o que vai acontecer aqui com Davi. No verso 3 deste capítulo 11, diz assim: procurou saber quem era e disseram que se tratava de Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, heteu. Então Davi está ali no terraço, vê esta mulher a tomar banho e de alguma forma ele quer saber um pouco mais quem é esta mulher. Até aqui, aparentemente nada demais. Mas mais uma vez são passos que Davi está a dar no sentido de destruir a sua própria vida e, infelizmente, a penalizar inocentes como Urias. Ele vê esta mulher e talvez para nós faz um pouco de confusão como é que uma mulher está a tomar banho. Temos de lembrar o seguinte: as casas desta altura não eram propriamente como as casas que nós temos hoje. Estamos a falar de há cerca de 3.000 anos atrás. Portanto, a situação, não havia janelas, não havia stores, não havia portas como nós temos hoje. E qualquer pessoa que estivesse em casa facilmente era observado por quem passa pela rua. Davi aqui está a falar que o texto bíblico que ele estaria num terraço, estava numa posição elevada, num local onde mais facilmente ele tinha a possibilidade de ver o que acontecia nas casas dos outros e nas ruas ali à volta da cidade onde ele estava. Então aqui não estamos a falar desta mulher que ela tivesse a fazer algo muito incorreto, mas Davi realmente ele estava a tomar passos no sentido de se afastar daquilo que eram os caminhos de Deus para ele. Por um lado ele observa esta mulher, por um lado ele está no palácio numa altura errada, por um lado ele está a privilegiar o conforto em vez da preocupação para com os outros. Então ele vai saber quem é esta mulher. E se ele por um lado sabe quem é esta mulher, tomando consciência de quem ela era, uma mulher casada, que era mulher de um dos seus generais, ele então mesmo assim não fica por aí. E dá mais um passo no sentido de se afastar da vontade de Deus. Então manda-a chamar. Quando veio, deitou-se com ela. Aliás, a mulher tinha acabado de completar o rito de purificação do seu período. Após isso, ela voltou para casa e a mulher ficou grávida e mandou avisá-lo. Agora Davi está, de facto, numa situação realmente embaraçosa. Ele já deu os passos todos para desobedecer à vontade de Deus. Ele estava numa situação privilegiada, digamos assim. Ele era rei da nação de Israel. Esta mulher não tinha muita opção de escolha sobre se poderia ou não resistir a este homem. Mais uma vez estamos a relembrar que isto é um período de há 3.000 anos atrás. Não se falava em direitos da mulher, nem se falava das questões de assédio sexual. Claramente aqui é uma situação desse género. E Davi aproveita-se da sua posição social para se aproveitar desta mulher. Mas ele não fica por aí. A mulher fica grávida e agora ele está com um problema sério nas suas mãos. Ele achava que podia fazer este tipo de comportamento, ter este tipo de comportamento e passar ileso. Ele conhecia quem era Urias. Ele sabia que Urias era um dos seus generais e ele tinha de alguma forma atraiçoado a confiança
a este homem. E agora Davi vai tentar arranjar um plano de forma a poder remediar a situação que ele próprio criou. E diz então o texto bíblico: o rei então enviou um recado a Joabe à frente da batalha e diz: Urias, o heteu, venha ter comigo. Quando este chegou, o monarca perguntou-lhe como ia a Joabe e a tropa toda e como iam as ações de combate. Disse-lhe então que fosse para casa descansar. Mais tarde fez-lhe chegar um presente a casa. Urias, contudo, não entrou em sua casa. Ficou à porta do palácio do soberano e ali passou a noite com outros servos do rei. Ao saber que Urias fez, Davi mandou-o chamar. O que é que se passa contigo? Por que é que não foste para a casa ter com a tua mulher na noite passada, depois de ter estado tanto tempo e tão longe da tua mulher? Vemos aqui que Davi continua numa escalada descendente. Ele continua a querer agora enganar Urias, continua a ser dissimulado, tentando arranjar um esquema para ver se Urias tinha relações com a mulher e dessa forma fingia que o filho não era dele, mas sim de Urias. Realmente Davi começa a descer de uma forma incrível na sua moralidade. Ele que era um homem justo e um homem equilibrado. E o texto diz: Urias replicou: a arca dos exércitos e os generais e os seus oficiais estão todos no campo de batalha e seria eu que iria para casa para beber e comer e dormir com a minha mulher? Juro que nunca me tornaria culpado de tal ação. Está bem, então fica aqui até pela manhã e depois voltas para o combate. Urias manteve-se por ali perto e então o monarca convidou-o para jantar embebedando-o, mas mesmo assim ele não foi para casa nessa noite e tornou a dormir à entrada do palácio. Vemos que realmente Urias era bem mais sério do que o próprio Davi. Era um homem que era de princípios e não queria entrar e ter um relacionamento com a sua mulher quando percebia que os seus próprios soldados estavam em risco de vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.